Oi gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist do curso de Introdução à Psicologia. Meu nome é Marcos, esta é a aula número 28, cujo título é Estruturas Subcorticais. Apesar do título Estruturas Subcorticais existirem diversas regiões que eu poderia destacar nessa aula, eu vou mencionar apenas algumas, tá? Vou fazer um recorte, a ideia é essa mesmo, dar só uma pincelada, então eu não vou me aprofundar nessas estruturas, tá? Então saibam que eu vou mencionar algumas e outras vão acabar ficando de fora, talvez eu retorne a elas em momentos em que essas estruturas se tornem relevantes para os assuntos que eu estiver falando a seguir no curso. Então, na aula sobre os lobos cerebrais, eu falei sobre o córtex, basicamente, falei as diferentes regiões que compõem o córtex. Hoje a ideia é ir além, então tem algumas regiões subcorticais que nós conseguimos ver aqui, eu vou destacar alguma delas. Começando pelo corpo caloso, eu queria mencionar que nós temos 2 hemisférios no cérebro, mas esses hemisférios se comunicam por meio de uma grande quantidade de feixes ou de fibras, que serão os axônios dos neurônios, que é como se fosse um cabeamento dos neurônios que leva informação de um hemisfério para o outro e permite que o cérebro se comunique como um todo, né? E não fique o hemisfério esquerdo trabalhando separadamente do direito, mas eles se integram justamente por conta dos feixes do corpo caloso. Numa aula subsequente eu vou falar sobre pacientes com cérebro dividido, que é quando nós fazemos uma secção no corpo caloso e os hemisférios deixam de se comunicar ou passam a se comunicar menos. E existem algumas consequências cognitivas e comportamentais decorrentes da secção do corpo caloso, tá? Quero mencionar também o hipotálamo. O hipotálamo é essencial para controle e regulação de várias funções, como a fome, sede, temperatura, comportamentos reprodutivos, ou seja, resposta sexual, libido, capacidade de manter uma relação sexual. Então, o hipotálamo controla essas funções básicas também. O hipotálamo, por exemplo, vai dar uma resposta em relação à sede, e é interessante porque o nosso sistema neurológico, né, o sistema neural, antecipa as necessidades fisiológicas. Então, nós não sentimos sede quando nós estamos precisando literalmente de água, né? Assim, tipo, já estou sem água e aí eu começo a sentir sede. Não, a sensação de sede antecipa a necessidade fisiológica por água. Então, quando eu sinto sede, é porque é como se o hipotálamo estivesse mandando uma resposta de tipo, eu preciso fazer esse cara sentir sede para ele buscar água antes que falte água aqui, porque a gente já está chegando na reserva, por exemplo. E depois, quando nós tomamos água, quando nós paramos de tomar água, que nós sentimos, estou satisfeito, já tomei água, já matei a minha sede, a água ainda não chegou aos órgãos ou às células que dela precisa de água. Ou seja, o hipotálamo também controla, também regula essa sensação de saciedade. Já estou satisfeito, não sinto mais sede, mesmo que a água ainda não tenha chegado ao seu destino para cumprir suas funções fisiológicas e biológicas que necessitam de água, tá? O hipotálamo aqui se comunica com a hipófise, também conhecida como glândula pituitária, que é a região que o René Descartes falava como sendo o local de ligação, né, na teoria dualista dele, da mente e do corpo, tá? Mas aqui a gente não vai entrar nisso, a gente não vai assumir uma postura dualista. Mas a hipófise é conhecida como uma glândula mestra, então você poderia pensar nela como uma grande regente, porque ela controla outras glândulas do corpo humano, regula glândulas endócrinas, então ela é extremamente importante também para o funcionamento biológico e regulação de diferentes atividades. Outra região que costuma ser muito mencionada em cursos de sensação e percepção, de psicobiologia, é o tálamo, essa região aqui. O tálamo é considerado como uma estação de retransmissão das informações, em que informações de diferentes modalidades sensoriais passam pelo tálamo antes de chegar nos seus respectivos córtices primários, ou seja, córtex visual primário, córtex auditivo primário, córtex motor, córtex somatosensorial primário. A grande exceção em termos de sentidos é o olfato, que não costuma fazer sinapses no tálamo, mas as demais regiões passam pelo tálamo. E muitos acreditavam que o tálamo seria só essa região de retransmissão, é como se as informações passassem por ele e fossem para os seus respectivos córtices. O tálamo tem suas projeções que vêm, por exemplo, do sistema visual, né, dos olhos, da retina,
saem do nervo óptico, né, que seria o cabeamento que sai dos olhos em direção ao córtex occipital na parte posterior do cérebro, mas essas informações passam pelo tálamo numa região chamada de núcleo geniculado lateral e chegam nos córtices visuais primários, né, nos 2 hemisférios cerebrais. Mas as informações, né, a ideia de estação de retransmissão dá a impressão que aqui é como se fosse um grande centro de redistribuição dos correios que manda as informações para os seus destinos finais. Mas um ponto importante é que estudos mostram que as informações que chegam, por exemplo, nos córtices visuais, os córtices visuais também mandam informações de volta para o tálamo, ou seja, ele recebe informações também, ele não apenas transmite. Isso dá a ideia de que talvez o tálamo não seja responsável apenas por retransmitir informação. Uma das possibilidades é que ele esteja relacionado também a cognições ou aspectos psicológicos de nível superior, por exemplo, talvez relacionados a aspectos atencionais, como mudança de atenção entre uma tarefa e outra, né, para que o foco atencional recaia sobre determinados estímulos. Porque quando eu estou olhando uma cena visual, de certa forma, toda a cena visual está sendo processada num primeiro nível chegando à minha retina, mas eu posso estar focando a minha atenção em uma determinada região do campo visual em detrimento de outra. Então talvez o tálamo tenha esta importância também. Nós temos essa região aqui, que também tem 2 hemisférios, que é o cerebelo, que seria como se fosse o pequeno cérebro, né, uma estrutura arredondada relacionada à coordenação motora. Então é como se fosse uma miniatura do cérebro apresentada aqui embaixo. Tá bom? E isso está relacionado aos movimentos finos, mais graciosos, mais perfeitos e coordenados que nós temos, por exemplo, ao caminhar, ao subir a escada, ao amarrar o cadarço do tênis, ao utilizar, por exemplo, um lápis, uma caneta para escrever, ao fazer um movimento de pinça, pegar um objeto, fazer os cálculos sobre a distância que o objeto está, qual é a força, qual é a pressão que eu tenho que pôr sobre determinado objeto para pegá-lo sem danificá-lo e ao mesmo tempo sem que ele escape da minha mão. E lesões no cerebelo podem levar pessoas a terem movimentos descoordenados de uma maneira estranha, em que a pessoa erra o seu alvo, então ela vai pegar um objeto e na verdade ela ultrapassa esse objeto, ou ela tem dificuldade de parar e tem dificuldade de retornar também com esse objeto em direção à sua própria face. Tem alguns testes neuropsicológicos, né, testes de avaliação clínica mesmo, que tentam avaliar a função do cerebelo, né, a preservação dessa funcionalidade, né, se os processos, as atividades motoras estão adequadas ou não. E o cerebelo então está relacionado a essa coordenação motora. E mais 2 regiões que eu quero destacar, talvez as regiões mais, não vou dizer mais importantes para o funcionamento nosso, todos aqui são importantes, mas mais importantes para o curso, talvez. A amígdala, que a amígdala, o termo amígdala tem a ver com algo em formato de amêndoa, né, algo mais arredondado. A amígdala, a gente só consegue ver a amígdala esquerda, mas ela também é bilateral, então aqui no final dessa região, que é o hipocampo, nós vamos ter uma outra amígdala. Então a amígdala está relacionada ao medo, respostas emocionais e à discriminação de objetos necessários para a sobrevivência do organismo. Então, por exemplo, se você vê repentinamente um objeto circular, comprido, parecendo uma cobra, que às vezes não é uma cobra, às vezes pode ser a borracha de uma mangueira num quintal, mas a primeira resposta de medo, de susto ali, envolve uma ativação da amígdala, e a amígdala está relacionada ao nosso sistema de alerta primário. É quando você leva aquele susto e você tem que reagir rapidamente para tentar se preservar e manter a integridade do seu organismo, manter vivo. A amígdala está relacionada a isso. Então ela manda respostas para o sistema nervoso periférico, né, autônomo simpático, para respostas, mecanismos de luta ou fuga. Eu vou falar sobre isso na próxima aula, sobre os sistemas simpático e parasimpático. Mas a amígdala é uma parte importante do nosso funcionamento, do nosso sistema emocional. Tá? Estudos, por exemplo, com ratos, com o ser humano, você não pode lesionar um ser humano simplesmente para saber o que acontece. Eventualmente, quando acontece uma lesão,
É geralmente uma lesão acidental, uma lesão inesperada, uma pessoa sofreu um acidente, por exemplo. Mas com ratos, os estudos permitem lesão do ponto de vista do pesquisador lesionando o animal para ver como que as respostas deles mudam. Em geral, quando você pega, por exemplo, um rato, um camundongo e lesiona a amígdala dele, esse rato se mostra menos temeroso a objetos e a estímulos que, em geral, ele apresentaria medo. Então, o rato fica corajoso. Você coloca ele perto do gato e ele chega perto do gato, o gato se aproxima e ele não foge, ele não tem respostas típicas de medo ou de freezing, né, que seria aquele congelamento em que o rato fica totalmente parado, quase que como tentando ficar invisível, né, ocultar sua presença por meio de movimentos. O rato não dá essas respostas adaptativas de medo, porque o medo é adaptativo, né, quando existe uma ameaça real no ambiente. Claro que a ansiedade, às vezes, que é uma resposta similar ao medo, mas uma resposta a uma ameaça imaginária, muitas vezes a ansiedade pode não ser adaptativa, pode ser extremamente adaptativa, dependendo da sua intensidade e do quanto que afeta o funcionamento cotidiano. Mas no caso o medo é uma resposta adaptativa e a ausência de amígdala ou a ausência da função da amígdala por meio de uma lesão pode fazer com que as respostas de medo sejam interrompidas, né, sejam prejudicadas. E intimamente relacionado à amígdala, nós temos a região do hipocampo, que é relacionada à memória. O termo hipocampo, a sua etimologia está relacionada a cavalo marinho. Eu confesso para vocês que eu já olhei o hipocampo muitas vezes e eu não consigo enxergar uma estrutura que parece de alguma forma com um cavalo marinho, né? Não sei se vocês conseguem aqui, vocês podem procurar outras imagens depois para ver se vocês conseguem identificar algo parecido com um cavalo marinho. Mas o hipocampo é uma região que está uma região subcortical relacionada aos lobos temporais. E o hipocampo está relacionado à formação de novas memórias episódicas, memórias de longo prazo. Então, a formação inicial das memórias se dá ali, né? Estudos propõem que a informação posterior, subsequente, não está localizada no hipocampo, mas a formação depende do hipocampo. E depois as memórias se tornam mais hipocampo independentes e estão mais frontalizadas no lobo frontal. Então, pacientes que têm uma lesão no hipocampo, ou que têm a remoção bilateral do hipocampo, porque o hipocampo também é uma região que está nos dois hemisférios cerebrais, nos lobos temporais, mediais. Pacientes que têm uma lesão no hipocampo provavelmente vão ter problemas de formação de novas memórias, conhecido também como amnésia anterógrada. Então, é uma dificuldade ou uma incapacidade de formar novas memórias explícitas. No módulo de memória, nós vamos fazer diferenciação entre memória de longo prazo, memória episódica, memória explícita e implícita. Mas a ideia é que esses pacientes têm dificuldade de lembrar de coisas que ocorreram com eles num determinado momento. Eles conseguem aprender novas habilidades, mas eles não têm consciência de terem essa habilidade. Então, começo a ensinar uma habilidade para um paciente hoje, por exemplo, uma habilidade de escrever de ponta cabeça, e ele se sai muito mal. Amanhã eu pratico de novo com ele essa habilidade, ele não se lembra, não se recorda, não tem o recollection, que é como o pessoal chama em psicologia da memória, né? Não tem a recordação consciente de ter praticado isso no dia anterior. E eu tento praticar com ele de novo essa habilidade de escrever de ponta cabeça. E ele não se lembra de já ter feito alguma vez na vida dele esse tipo de tarefa. No outro dia eu faço de novo, no outro dia de novo, e todo dia ele tem aquela experiência de estar fazendo aquela tarefa pela primeira vez, como se ele nunca tivesse feito. Não obstante, depois de 60 dias praticando isso, ele consegue desempenhar essa tarefa de escrever de ponta cabeça com uma habilidade muito grande, muito superior à do primeiro dia. Ou seja, nós temos uma evidência de que algo foi aprendido ali, mas é uma aprendizagem implícita. Ele não é capaz de lembrar, não, eu estou escrevendo bem de ponta cabeça, porque eu pratiquei nos últimos 60 dias isso. Não, ele não lembra de ter praticado nos últimos 60 dias. Não obstante, ele tem uma melhora, ele tem uma aprendizagem implícita, uma memória implícita, se preferir, mas ele não tem a memória explícita de lembrar, eu fiz isso, eu lembro dos episódios em que eu pratiquei isso e por isso que eu estou bom agora. Tá? Então o hipocampo está relacionado a essa questão da memória explícita, memória episódica, de que coisas aconteceram com ele num determinado lugar, num determinado momento. No entanto, um paciente que tem a lesão no hipocampo, eventualmente ele consegue se lembrar de coisas que aconteceram com ele há 5, 10 anos atrás.
Ou seja, o hipocampo parece estar mais relacionado mesmo à formação de novas memórias. Mas as memórias anteriores que se formaram, sobretudo memórias antigas, o paciente não deixa de lembrar o nome dele, não deixa de saber a língua portuguesa, se ele fosse falante do português, antes de uma lesão. Ele não lembra, ou melhor, não esquece o significado das palavras que ele já utilizava há décadas. Ele lembra do nome de pessoas importantes da vida dele, assim. É claro que tem casos e casos, tem diferentes níveis de severidade. Eu falei da amnésia anterógrada, que é a dificuldade de aprender novas informações explícitas após uma lesão, mas nós temos também a amnésia retrógrada, que é quando o paciente perde a lembrança de informações que ocorreram antes de um evento traumático, de um evento lesivo. Tá? Mas esse é o nosso querido hipocampo, e é importante frisar que o hipocampo está do lado da amígdala, então é importante pensar que eles têm uma comunicação muito forte. Então imagina, por exemplo, a situação, que eu acho que é uma situação relevante para a psicologia, pessoas que foram para uma guerra, né? Pessoas que foram por uma guerra passaram por uma situação extremamente estressante, que é você estar num campo de batalha escutando bombas o tempo todo, barulho de armas e sabendo que você pode morrer a qualquer momento, você está com profundo medo. A amígdala tem uma ativação excessiva, ela está super ativada, porque você está numa situação de ameaça o tempo todo. E ela tem uma comunicação íntima com o hipocampo, que é a de formação de novas memórias. Então, essa comunicação pode levar a um problema conhecido como transtorno do estresse pós-traumático, em que a pessoa, depois de sair daquela situação traumática, não consegue se desligar daquela situação. Então, ela fica revivendo, rememorando aquela situação repetidamente, fora do controle dela, né? Que é uma situação que o Daniel Schechter chama do pecado da persistência, quando você não consegue esquecer aquilo que você quer esquecer, né? Outros exemplos de talvez uma situação similar seria uma pessoa que passou por uma situação que ela foi sequestrada, uma pessoa que passou por um acidente automobilístico e ela ficou horas nas ferragens, ou minutos, meia hora, 40 minutos nas ferragens, acordada, consciente, esperando o resgate, sobreviveu, mas ficou traumatizada e não consegue esquecer, ela rememora aquele acidente diariamente. Uma pessoa que passou por uma experiência de um abuso sexual, pessoas que passaram por situações talvez de um incêndio, enfim, várias situações extremamente desagradáveis, cada uma com suas características, mas que pode levar a um transtorno do estresse pós-traumático, tá? Então aqui para falar da amígdala e do hipocampo, evidentemente que eu falei um pouco mais do hipocampo aqui, porque eu estudo memória, então é o assunto que eu conheço mais, tá? E algumas regiões que eu ignorei, propositalmente, porque a ideia era fazer um resumo. Então, gente, por hoje era isso. Agradeço a atenção de todos e todos e até o próximo vídeo.